Bom, meu nome é Romils, estou aqui para gravar mais um vídeo para os irmãos. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero estar falando de dois tipos de crente. Eu quero estar mostrando para os irmãos que existe o crente genuíno e o crente híbrido. Eu quero estar mostrando para os irmãos que sobre a face da terra hoje nasce dois tipos de crente. Nasce o crente genuíno e nasce o crente híbrido. E mais de 99% dos crentes nasceram híbridos. É uma mistura. Nasceram de uma semente já degenerada. Então, para nós começarmos esse estudo, eu gostaria de estar lendo no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Aqui diz assim: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra do Criador. A semente é a palavra do Criador. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra do Criador, viva e que permanece para sempre. Aqui está dizendo que nós temos que ser gerados não de uma semente corruptível, não de uma semente degenerada, mas de uma semente pura, incorruptível. Essa semente é a palavra do Eterno. A palavra do Eterno, ela é pura e ela gera crentes genuínos. Mas se essa palavra do Eterno, se essa semente, essa palavra do Eterno, se essa semente for misturada com outra semente, não vai nascer um crente genuíno. Vai nascer um crente degenerado, um crente híbrido. Está entendendo, meus irmãos? Então, irmãos, veja bem, eu fiz até alguns rascunhos aqui para nós adentrarmos neste estudo. A palavra de Yahweh, meus irmãos, ela é comparada a essa semente. A palavra de Satanás também é comparada a uma semente. A palavra dos homens também é comparada a uma semente. Então nós não podemos misturar duas espécies de semente. Nós não podemos misturar a palavra dos homens, a doutrina dos homens com a doutrina de Yahweh, com a doutrina do Criador. Nós não podemos misturar a doutrina de Satanás com a doutrina do Eterno. Nós não podemos misturar duas espécies de semente. Romilson, onde está escrito isso? No livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 9, diz assim: não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares. E a novidade da vinha. Vou repetir, irmãos. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares. Aqui está dizendo, vocês não podem misturar duas espécies de semente no campo de vocês, para que não nasça algo degenerado. Então nós nascemos da palavra do Eterno, a palavra verdadeira. Quando nós nascemos dessa palavra verdadeira, nós nascemos um crente genuíno. Mas mais de 90%, mais de 99% dos cristãos, dos crentes que estão sobre a terra hoje, nasceram de uma semente degenerada. Nasceram de uma mistura de duas palavras, a palavra de Satanás e a palavra do Criador. Já nasceram degenerados, não nasceram crentes genuínos. É isso que eu quero trazer para você nesse estudo, meu irmão. Então veja bem, meus irmãos, não podemos misturar a palavra do Criador, o evangelho do Mashiach, com o evangelho dos homens, com o evangelho de Satanás. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, diz assim: cuidado, irmãos, para vocês não irem após outro evangelho. Eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um único esposo, e ao Mashiach. Mas eu tenho medo que, assim como a serpente seduziu a Eva, e ela foi após outro, vocês também sejam seduzidos e vão após outro evangelho. Vão após outro Mashiach, após outro evangelho, que é o evangelho que nós não temos pregado. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul falou isso. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim: se vier alguém e pregar um evangelho diferente, se vier alguém com uma semente diferente, uma palavra diferente que nós não temos pregado,
que essa pessoa seja amaldiçoada, ela seja rejeitada com essa outra semente. Por quê? Porque nós não podemos misturar duas espécies de semente. Nós não podemos misturar a palavra do Criador, a doutrina do Eterno com a doutrina dos homens. Cuidado, meu irmão, com o evangelho que você está ouvindo aí. Cuidado com as pregações que você está ouvindo no YouTube. Muitas dessas pregações vem misturado no meio ali a palavra de Satanás, vem misturado ali a doutrina do homem, doutrinas humanas. E com isso acontece o quê, Romilson? Com isso degenera-se a verdadeira semente. E aí faz o quê, Romilson? Aí nasce um crente híbrido. O crente nasce híbrido. Ele não é um crente genuíno. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso começou lá no livro, começou no livro de Gênesis, começou lá atrás, quando a semente da serpente foi implantada dentro de Eva. Eva é uma tipologia da igreja. E Adão é uma tipologia de Yahshua Mashiach. Eva recebeu a semente da serpente. E o que aconteceu, Romilson? Nasceu um híbrido. Caim não era genuíno. Caim era híbrido. Por quê, Romilson? Porque tudo começou quando Eva recebeu a semente da serpente. Primeiro ela recebeu a semente do Eterno, a palavra do Eterno. O Eterno diz, pode comer de qualquer fruto, mas não comerás do fruto que está no meio do jardim. Essa é a semente do Eterno, é a palavra do Eterno. Mas aí veio a semente da serpente, a serpente diz, é assim que o Criador disse, que vocês não podem comer de nenhuma das árvores, de nenhum fruto das árvores. E Eva aceitou a semente da serpente, aceitou a palavra da serpente. E com isso acabou-se dando à luz a um híbrido. Caim era híbrido, ele não era genuíno. Está entendendo, meus irmãos? Então tudo que é híbrido não vem do Eterno. O Eterno não aceita. Por isso que ele disse aqui no livro de Deuteronômio, não misturarás duas espécies de semente, porque vai nascer algo híbrido. Ali, meu irmão, vou apontar para vocês verem ali, ó. Aquele cavalo ali, aquilo ali é um cavalo. Nasceu de outro cavalo. Aquilo ali não é uma mula. Porque uma mula não é um cavalo. A mula é algo degenerado. A mula é a cruza do jumento com um cavalo, com a égua. Cruzaram o jumento com a égua e nasceu a mula. Nasceu a mula. Então a mula, ela é uma mistura, ela é híbrida. A mula é híbrida. Satanás sempre tentou hibridizar a criação do Eterno. Está entendendo, meus irmãos? É por isso que misturaram aí tigre com leão. Nasceu aquele trem gigante, aquele trem degenerado. Misturaram vários animais um com o outro, vários pássaros um com o outro, degenerando a criação do Eterno, hibridizando a criação do Eterno. Mas o Eterno não quer isso, porque ele fez tudo perfeito. Mas aí vem Satanás e quer hibridizar, ele quer misturar a verdade com a mentira com a verdade. Ele quer misturar o santo com o profano. Ele quer misturar a luz com as trevas. Ele quer hibridizar tudo. Mas o Eterno não quer nada hibridizado. Quando Eva nasceu, ela saiu da costela de Adão. Adão olhou para todos os animais e não encontrou nenhuma esposa que poderia lhe corresponder à sua altura. Nenhum daqueles animais parecia com ele. Todos os animais foi apresentado para ele, mas para ele não tinha nenhuma esposa, não tinha nenhuma que era à sua altura. Mas aí o Eterno tirou uma de suas costelas e fez Eva. E quando ele viu Eva, ele disse, essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ele recebeu ela porque ela saiu dele. Adão é um tipo do Mashiach, é um tipo de Yahshua. Yahshua só vai receber aquilo que sair dele. Então você tem que nascer da verdadeira palavra do Eterno. E a própria palavra do Eterno é Yahshua Mashiach. Yahshua precisa ser gerado em nós. Yahshua precisa ser formado em nós. Porque só vai voltar para Yahshua aquilo que sair dele. Nada que é híbrido vai voltar para Yahshua. Nenhum crente que não for genuíno não vai voltar para Yahshua. Somente o crente que nasceu de uma palavra pura, sem ser degenerada,
Somente o crente que nasceu de um evangelho puro, que não foi degenerado, que não foi corrompido com doutrinas humanas, vai voltar para o Mashiach. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Estou dizendo isso para você, que da mesma forma que aconteceu lá no Jardim do Éden, aconteceu com a igreja. A igreja é uma tipologia, Eva é uma tipologia da igreja, e Adão é uma tipologia de Yahshua. E as escrituras dizem que quem foi enganada, quem foi seduzida, foi Eva, não foi Adão. Conta isso, amigos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 em diante. Lá diz, quem foi seduzido foi Eva e não Adão. O que você quer trazer com isso, amigos? Eu quero trazer para você o seguinte, quem caiu lá no concílio de Nicéia foi a igreja, não foi Yahshua Mashiach. Foi a igreja que caiu no concílio de Nicéia no ano 325. Ela sentou com os imperadores. Ela se prostituiu com os reis da terra. Ela sentou com Constantino e toda aquela hierarquia de bispos e padres e papa e recebeu os dogmas que veio dos imperadores. E aí ela caiu. De lá para cá, a igreja passou a gerar somente crentes híbridos. Por quê? Porque ela recebeu o falso evangelho, ela recebeu a palavra da serpente. Lá no concílio de Nicéia, no ano 325, passou a pregar-se que o Filho era igual ao Eterno, era igual ao Pai, Yahweh. Que o Filho também era eterno, que o Filho era o próprio Deus encarnado que veio nessa terra. Então ali houve uma hibridização, dois evangelhos, duas palavras, duas sementes, começaram a se misturar no concílio de Nicéia. A semente, a palavra do Eterno ali, ela foi misturada com outra semente, com outra palavra. O evangelho do Eterno foi misturado com outro evangelho. Da mesma forma que Eva misturou a palavra do Eterno lá no livro de Gênesis com a palavra da serpente, agora a igreja sentou-se no concílio de Nicéia e recebeu a palavra da serpente que estava na boca de Constantino e daqueles padres. Recebeu os dogmas da igreja católica. Ali nasceu-se um evangelho híbrido, um evangelho misturado. No ano 381, o imperador Teodósio, juntamente com o Papa São Damasco, criou-se a doutrina da Trindade, 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Largou-se a verdadeira palavra do Eterno, a verdadeira semente pura, onde pregava-se que Yahweh é um. Ouve, ó Israel, Yahweh é um e não existe outro além dele. Mas receberam 3 deuses. 3 deuses e passaram a adorar 3 deuses. E aí o que aconteceu, Romeus? Aconteceu que dali para frente só nasceu crente híbridos. Crentes que receberam um evangelho degenerado, já nasceram degenerados. Já nasceram híbridos, hibridizados. Então, meu irmão, nada híbrido vem do Eterno. Tudo que é híbrido é fraco, é degenerado. É degenerado. Por isso que fala lá, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, uma semente de mostarda que se tornou uma grande árvore. Por quê? Porque uma semente de mostarda, ela se torna uma hortaliça, com 2, no máximo 3 metros de altura. Mas esse grão de mostarda se tornou numa grande árvore, que é o cristianismo, aonde veio se aninhar todo tipo de aves, que são demônios. Está degenerado. Está degenerado, é igual um bolo, quando você coloca bastante fermento nele, ele infa, ele incha. Por quê? Porque tem fermento. Tem fermento. E Yahshua disse que o reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento, que uma mulher, a igreja católica, tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Então, meus irmãos, você acha que essa Bíblia aqui, ela caiu do céu, desse jeitinho que ela está aqui? Não caiu do céu com zíper e tudo, né? Não. A Bíblia foi a igreja quem selecionou os livros que estão aqui. Se não fosse a igreja católica, não existia essa Bíblia aqui. A Bíblia que os nossos irmãos protestantes seguem. Foi a igreja católica que montou, desde o primeiro século. A gente sabe que a igreja, os bispos lá da antiguidade, né? Lá dos concílios, lá do ano 300, 400, tempo de Santo Agostinho, concílio de Cartago 3, Cartago 4, concílio de
de Trullos, em Constantinopla, foram separando quais livros eram canônicos, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo, e os que não eram. Ou seja, a igreja é a mãe da Bíblia. A igreja é católica. Porque a Bíblia, quando chegou nas mãos do Martinho Lutero, já estava montada pela igreja. A palavra Bíblia significa uma pequena biblioteca, os livros. Quem ajuntou e formou o cânon da Bíblia foi a Igreja Católica. Aqui dentro está cheio de heresia, cheio de acréscimo feito pelos homens. Os crentes acham que ela caiu do céu de paraquedas, como disse aquele padre lá. Caiu do céu de paraquedas com zip e tudo. Aí ele vira e fala assim, não, a Bíblia foi nós que fez ela. A Bíblia foi eles que fez, mas as Escrituras quem fez foi o Eterno. Então quando diz assim, toda a Escritura é inspirada pelo Eterno, é toda a Escritura que foi inspirada por Ele. A Bíblia contém as Escrituras, ela contém a palavra do Eterno, mas nem tudo que está dentro da Bíblia é a palavra do Eterno. Aqui tem a palavra do homem, tem a palavra de Satanás, está tudo misturado aqui, ó. Como o quarto evangelho, por exemplo, o quarto evangelho lá que eles dizem que foi o apóstolo João que escreveu, não foi o apóstolo João que escreveu coisíssima nenhuma. O quarto evangelho é uma outra semente, é uma outra palavra que foi misturada no verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é Lucas, é Marcos ali, ó. Até o livro de Mateus está cheio de fermento, se você não sabe. E o quarto evangelho, é fermento do início ao fim. É um outro evangelho, é uma outra semente que foi misturada na verdadeira semente, na verdadeira palavra do Eterno. A palavra de Satanás misturada na palavra do Eterno. E os crentes engoliu, estão lá lendo o quarto evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Parece que é um lindo evangelho. Ô, evangelho bom. Esse evangelho é ótimo. É ótimo para fazer nascer crentes híbridos. Crentes híbridos. E o crente híbrido não vai herdar o milênio, não vai herdar o reino. Porque é híbrido. É híbrido. Caim, meu amigo. Caim estava lá para provar. Ele era híbrido. Ele era uma mistura. E o Eterno não está na hibridização. O Eterno quer crentes que nascem da sua verdadeira palavra. Uma palavra pura, igual está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. É por isso que eu me preocupo, meus irmãos, em saber o que é verdade aqui dentro, o que é mentira. É por isso que eu me preocupo com versículos que estão entre colchetes. É por isso que eu me preocupo com versículos que estão entre parênteses. Porque aquilo ali é acréscimo. Acréscimo feito pelos homens. E o apóstolo Saulo diz, eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva e ela foi após outro, vocês também vão após outro evangelho que nós não temos pregado. Que vocês vão após um outro Machia que nós não temos ensinado. Esse Jesus que está aí no cristianismo hoje veio da igreja católica. Não é o Machia. Não é o verdadeiro Machia. Yahushua. Yahushua é o verdadeiro Machia. Esse Jesusão aí é híbrido. Ele é híbrido. Ele é um Deus encarnado, ele é um semideus. Ele é híbrido. Até o Jesus que prega no cristianismo hoje é híbrido. O verdadeiro Yahushua é 100% homem. Paulo disse, eu quero que vocês cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Algumas traduções falam o conhecimento exato da verdade. De que há um só Criador, que é o Pai. E um só mediador entre o Criador e os homens. E Yahushua, o homem. Yahushua era 100% homem e é 100% homem até hoje. Ele tem a natureza divina nele, mas isso não faz dele o próprio Criador. Assim como a igreja hoje tem a natureza do Pai, mas ela não é o próprio Pai, ela não é a própria divindade. Então, meu irmão, esses pastores que estão aí hoje, pregando aí hoje, estão pregando um evangelho híbrido. Assista o vídeo lá onde eu refutei o pastor Cardoso lá, assista o vídeo lá. E você vai ver que ali existe um verdadeiro evangelho e um verdadeiro falso. E você vai ver que ele está pregando o evangelho híbrido, o evangelho misturado. E que eu lá, naquele vídeo lá, eu mostrei o verdadeiro evangelho puro, sem fermento, o evangelho, a verdadeira semente genuína. Assista o vídeo lá, onde eu refutei o pastor Cardoso e você vai ver quem é que está pregando o evangelho híbrido e quem é que está pregando o evangelho puro. Não estou falando aqui de arrebatamento, meu irmão, nesse vídeo. Sabe por quê? Porque o arrebatamento ele vai acontecer. Ele vai acontecer, seja o mês que vem, seja daqui 2 meses, seja daqui 3 meses.
Ele não aconteceu dia 8 de abril, não, mas ele vai acontecer. Seja daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai acontecer. Mas no dia que ele acontecer, eu tenho dó de você se você não tiver nascido da verdadeira semente. Eu tenho dó de você que no dia que chegar o arrebatamento, o dia do arrebatamento, se você não for um crente genuíno, nascido da verdadeira semente, da verdadeira palavra do Eterno, eu tenho pena de você. Porque você não vai subir no arrebatamento. Porque você é híbrido. E o Eterno não aceita nada híbrido. Por que Eva serviu para voltar para Adão? Porque ela saiu dele. Ela não era híbrida. Ela saiu da costela dele. Só vai voltar para Yalcha aquilo que sair de Yalcha. Só vai voltar para lá, para a casa do pai, aquilo que nascer do pai, nascer da palavra dele. Híbrido não entra lá, meu irmão. O Eterno não tem compromisso com o híbrido. E aí esses crentes vão ter que passar pelas trevas exteriores para nascer da verdadeira palavra do Eterno. Então é melhor nascer agora da verdadeira palavra do Eterno e lançar tudo que é porcaria para fora. Aprender a separar o santo do profano. A Escritura diz que nós temos que aprender a separar o santo do profano. Está entendendo? Então nós precisamos separar o verdadeiro evangelho do falso. Pegar o falso e jogar para fora, como esse quarto evangelho aqui, ó. Surgiu irmãos no nosso meio aí, dizendo, o quarto evangelho não é herético. Se tem um evangelho que não é herético, não é o quarto. Então siga ele. Siga esse irmão aí que está dizendo isso aí. Siga aí. Isso aí, meu irmão, é a serpente que veio sorrateiramente introduzindo no nosso meio. Ela veio sorrateiramente, introduziu no nosso meio e queria implantar esse quarto evangelho aqui, coisa que nós já tínhamos tirado fora. Vou trazer um vídeo mostrando os acréscimos que estão dentro da Bíblia. Não dentro da palavra do Eterno, dentro da Bíblia. A palavra do Eterno é inspirada por ele, veio dele. Mas a Bíblia, nem tudo que está nela é a palavra do Eterno. E eu vou trazer um vídeo mostrando os acréscimos que está aqui dentro. Nem tudo que está aqui é fermento, mas nem tudo que está aqui é a verdade. Está entendendo, meus irmãos? Então nós precisamos ficar atento com essas mensagens. Então vamos nos preocupar, meus irmãos, em levar o verdadeiro evangelho. Vamos levar a verdadeira semente, a semente pura. Não esse evangelho híbrido aí que é pregado pelas denominações. Onde prega-se 3 deuses, onde prega esse Jesus aí que é o próprio Deus encarnado. Porque até o Jesus que eles pregam é híbrido. Ele é uma mistura de Deus com homem, é um semideus. É híbrido. O verdadeiro Machia, ele é 100% homem. O que Yalcha disse? A vontade do Criador é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato da verdade. Porquanto há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens. E Yalcha Machia, homem. Paulo, o apóstolo Shaul, ele termina dizendo, Yalcha, o homem. Yalcha é 100% homem, ele não é um ser híbrido, como prega o cristianismo aí hoje. Então, meus irmãos, nós temos que levar esse verdadeiro evangelho, de que existe um só Criador, Yahweh dos exércitos, o único que deve ser adorado, honrado, reverenciado, e um só intercessor entre esse Criador e os homens, Yalcha, o homem, o nosso rei, o nosso mestre, o nosso líder, o nosso general é ele, porém ele é homem, e um dia nós vamos estar com ele. Então vamos pregar esse verdadeiro evangelho. Vamos mostrar para as pessoas que nós temos um evangelho puro para passar para elas. Vamos mostrar para elas que nós temos uma semente pura. O arrebatamento é importante? É importante sim. Mas o mais importante é fazermos com que as pessoas nasçam como crentes genuínos, não como crentes híbridos. E para isso nós temos que levar uma semente pura, não uma semente hibridizada. Para isso nós temos que levar a palavra do Eterno como ela é, original, sem corrupção. Um evangelho eterno, sem deturbação, sem o dedo do homem. Ok, irmãos? Espero que vocês tenham entendido essa palavra. Fica na graça e na paz do Eterno.